Irmãos, hoje nós deixamos para trás com dor no coração, porque ainda tinha tanta coisa a tratar em Gênesis, mas nós temos que caminhar, porque senão perdemos aquele normal ritmo, né, que já existe no tocante à ligação entre leitura diária e estudos bíblicos na quarta-feira. A gente está crescendo e crescendo de forma muito forte na compreensão de toda a legislação, com o pastor Arnaud, com o presbítero Renato. Eles já deixaram as leis comuns para trás e agora estão tratando da questão do tabernáculo. E eu estava ontem conversando com minha esposa, nós reunimos os meninos e juntos lemos e explicamos e oramos e ouvimos a explicação do pastor, aquele momento gostoso do lar, né? E eu estava conversando com minha esposa, inclusive dizendo, meu bem, deu saudade da revista, né? O quanto a gente aprendeu com a revista, com as figuras, com os vídeos. A igreja e o templo foi uma revista muito boa. Mas está vindo coisa boa também aí, e louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos então para o querido livro de Êxodo. Êxodo. O título Êxodo, irmãos, foi um título que foi dado não pela Bíblia no seu original, tá? No original, os títulos na Bíblia hebraica, aquela trazida a nós por intermédio de Moisés mesmo, o título sempre é os primeiros, as primeiras linhas do próprio texto. Então, Gênesis é um título dado na Septuaginta, ok? A tradução da Bíblia hebraica para o querido grego, ok? Na língua absolutamente materna mesmo, não é Gênesis, é Bereshit, que também significa no princípio, no princípio. Êxodo, irmãos, é o nome dado na Septuaginta, e ele significa saída. E óbvio, como a Septuaginta foi o texto utilizado para a tradução de praticamente a maioria de todas as versões bíblicas, então nós temos o nome Êxodo, ok? O nome Êxodo. Mas no original realmente da Bíblia hebraica, o nome é um pouquinho diferente. Mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor sabe o que faz e o Senhor aprovou a tradução da Bíblia hebraica para o mundo grego, tá bom? E a Septuaginta nos brindou com o nome Êxodo, que significa saída. Quando nós olhamos para este livro, nós vemos uma ênfase muito especial na questão relacionada à libertação do povo de Israel. Libertação do povo de Israel. Você vê literalmente que Êxodo é a continuação de Gênesis. Quando você pega Gênesis, você vê um Deus que está interessado em nos mostrar literalmente o início de todas as coisas, né? Deus nos mostra como foi a criação, Deus nos abre a visão de quem foi e como era o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento, a primeira moradia do primeiro casal, as primeiras civilizações, os primeiros problemas nos quais nos metemos em razão da queda, as primeiras grandes genealogias e, obviamente, as primeiras grandes cidades, né? E as primeiras grandes culturas. Então, quando você, obviamente, olha para Gênesis, você vê um Deus que literalmente
te abre as portas do conhecimento para que você entenda o início e a gênese de absolutamente tudo. Agora, quando você olha para Êxodo, você vê que os descendentes de Abraão, de onde viria a semente predita em Gênesis 3:15, que haveria de sim dar o golpe fatal na antiga serpente, você vê que os descendentes de Abraão estão numa localidade chamada Egito, e que foram para lá em razão de toda uma atividade protetiva, misericordiosa, esplendorosa do amor de Deus para com os descendentes de Abraão, e lá eles crescem, lá se multiplicam, lá se tornam um povo tão grande e absolutamente próspero, que gera no coração de um novo faraó, que não tinha conhecido a Deus, muito medo. E o resultado é um povo muito grande, é um povo muito forte, mas é um povo muito simples, que não sabe, inclusive, nem se defender. E aí a escravidão de Israel foi algo muito rápido, socialmente muito tranquilo, e aquele povo agora está gemendo na mão dos egípcios e clamando a Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que os liberte. E o que é interessante é que quando você pega, obviamente, o livro de Êxodo, desde o início, você então vê um Deus que, no devido momento, vem para ser o libertador e o salvador do povo literalmente escolhido, de onde sairia aquele que seria a bênção para todas as nações. Então, a ênfase inicial deste livro, Êxodo, Saída, é literalmente a questão da libertação, é a questão da salvação, é a questão da intervenção da mão de Deus, de forma muito forte, precisa, direta e objetiva, para libertar o seu povo. E isso em razão do que literalmente ele tinha prometido a Abraão. Êxodo era absolutamente inevitável. Eu tenho certeza absoluta disso. Êxodo era inevitável. E a maior razão do Êxodo existir é o que está em Gênesis capítulo 12. Vamos de novo. Gênesis capítulo 12. Perfeitamente, cada um dos irmãos com certeza sabe, às vezes até de cor, este texto, em razão de ser um momento em que Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra e da sua parentela. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande o quê? Nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O êxodo era inevitável. Em razão desta tarde e noite, quando Deus conversa pela primeira vez com Abraão, pelo menos a primeira vez escrita, quando Deus dialoga com Abraão e Deus diz: ó, sai, vem para onde eu vou te mostrar e escute, eu vou fazer de você uma grande o quê? Nação. Vou fazer de você uma grande nação. E você
vai abençoar literalmente o mundo inteiro, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olhe, quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar é amaldiçoado. Então, de forma maravilhosa, Deus cumpre a sua promessa com Abraão, levando-o em primeiro lugar para o Egito. Olha que interessante. Sabemos que quem desceu para o Egito foi Jacó. E é óbvio que quando eu digo levando Abraão para o Egito, é porque todas as consequências e todos os descendentes e toda a vida agora após Abraão é simplesmente cumprimento de Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Então entenda o que estou dizendo quando levou Abraão para o Egito, ou seja, sua descendência. E o que eu acho interessante é que quando Deus traz os descendentes de Abraão, na figura de Jacó e seus filhos, para o Egito, Deus estava literalmente protegendo Abraão, Isaque e Jacó, e José e todas as 12 futuras tribos de Israel. É interessante que o Egito sempre foi um local absolutamente avesso à vontade de Deus. Sempre foi. Abraão, quando desce para o Egito a primeira vez, ele tem problemas muito sérios. É absolutamente repreendido e a reboque traz problemas na vida dele, porque a prosperidade que nós vimos e estudamos juntos não foi uma prosperidade tanto, né? Tanto é que depois não voltou mais para o Egito. Isaac, seu filho, foi proibido de descer ao Egito. Deus fala com Isaac e diz: não vai para o Egito, fica por aqui, no meio dos filisteus. Agora, Jacó pergunta: vou para o Egito? Antes de descer, aos 130 anos, quando o seu filho José lhe manda trazer, Jacó pergunta: desço para o Egito? E Deus responde: desce, desce. Quando Deus responde, desce, Deus estava dizendo: desce porque eu quero Israel lá, porque lá será local de proteção. Local de proteção. E nós vamos ver na próxima aula, quarta-feira, que o que estou te dizendo hoje não é loucura. Sim, vou mostrar historicamente aos irmãos que o Egito foi estratégico para que Abraão se tornasse uma grande o quê? Nação. Foi fundamental para que os hebreus se tornassem uma grande nação. Veremos isso com muita calma. Agora, Deus é tão maravilhoso e é tão sério, tão sério, tão sério, que simplesmente em Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava perguntando: Senhor, será que realmente eu vou simplesmente, herdar esta terra que o Senhor prometeu que eu herdaria? E, Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, isso aqui sou eu parafraseando, lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor me mandou sair da terra, e eu saí da terra, eu vim para cá, e eu vou herdar isso mesmo? E aí Deus, de forma muito clara, colocando, como os meninos dizem hoje, as cartas na mesa, e de forma muito clara, Deus simplesmente diz: presta atenção, você vai peregrinar esta terra. E a gente sabe que Abraão peregrinou de norte a sul, de leste a oeste. Em cada local ele levantava um altar, e Abraão era um grande evangelista da parte de Deus. Isso traria consequências sociais
políticas e militares, depois, quando o povo de Israel voltasse. Porque aí nenhum daqueles povos poderia dizer que não tinha conhecido a Deus, porque Abraão foi peregrino, Isaque foi peregrino e Jacó foi peregrino. Todos foram peregrinos. E onde eles habitavam, eles erguiam altares e serviam a Deus. E os povos podiam ver que tinha gente diferente naquela terra. Eram evangelistas. Agora, olhe que interessante. Em Gênesis capítulo 15, Deus diz de forma muito clara, lá no versículo 13. Então disse Deus a Abraão: saibas, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lhão durante 400 anos. Então Deus ainda disse: olha, você não vai herdar, porque você tem que ser peregrino aqui. E eu já estou te adiantando o futuro, vou enviar a tua descendência para uma outra terra, lá eles serão peregrinos, não serão donos. Vai chegar um momento em que eles serão afligidos, e por serem afligidos, infelizmente, se tornarão escravos. E serão afligidos por 400 anos. Mas eu vou tomar providência. Não se preocupe, Abraão, eu vou tomar providência. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, para que a medida da injustiça dos amorreus, que ainda não está cheia, se complete. Se complete. Então, olha o que Deus diz a Abraão: ó, a terra é tua, eu já te dei, mas você não vai simplesmente tomar posse agora. Não é para matar a galera que está aqui, não. Porque eu quero você como peregrino e forasteiro aqui. Tá? Você, Isaque, Jacó, e aí eu vou levar todos os teus para uma terra estranha. Lá eles serão afligidos, lá serão escravos 400 anos. E aí na quarta geração eu trago de volta. Porque qual é o meu plano? O meu plano é, quando eu trouxer de volta, nenhum desses que estão aqui neste território pode dizer que eu sou injusto mandando matá-los, porque eles alcançarão um nível de pecado tão alto, tão alto, tão alto, que eu os destruirei. E eles não poderão dizer que eu sou injusto, porque com Abraão, com Isaque e com Jacó, eu preguei no meio deles. Olha que interessante como é Deus, né? Olha que coisa fantástica. Então, de alguma forma, quando o povo de Israel, através de Jacó, desce para o Egito, Deus está, ao mesmo tempo, cumprindo a promessa que fez a Abraão em Gênesis 12 e em Gênesis 15. E dizendo: olha, vai lá, mas fica tranquilo. Mesmo escravos e mesmo sofrendo, será uma grande o quê? Nação. E na quarta geração eu trago de volta e eu coloco aqui, ninguém pode dizer nada, porque o grau de maldade dos amorreus chegará num ponto insuportável e eu poderei exercer juízo. Presta atenção, meu amado irmão. Não é um Deus fantástico? Se você parar e pensar, até quando Ele discerne para nós o futuro e nos faz entender o amanhã, veja que Deus tem um controle de todas as coisas. Veja que nada surpreende ao Senhor Deus. Ele é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. E toda a história está nas mãos dEle. Ele é Senhor da história. Não que Ele tenha determinado que estes povos seriam malignos a ponto de Israel voltar e destruí-los. Não, de maneira alguma. Ele é justo. Esses povos conheciam alguma coisa sim sobre Deus, mas se colocaram de forma absolutamente diversa a Ele. Um dia um amigo disse assim: mas Deus é injusto.
na medida em que ele diz que já vai destruir, ele não me dá espaço para eu voltar atrás. E aí eu dei duas provas que Deus não foi injusto quando destruiu amorreus, heveus, heteus, jebuseus, fariseus. Qual é a primeira prova? A primeira prova é Melquisedeque. Você se lembra que na época de Abraão existia um homem chamado Melquisedeque? E que ele era rei de onde? Salém era uma cidade, na época de Abraão. E ele era rei de justiça e rei de paz. Abraão tanto conhecia Melquisedeque que quando viu, já deu o dízimo. Já foi tratando de dar o dízimo, já foi tratando de tomar a ceia, pão e vinho, e já foi tratando de ter comunhão com Melquisedeque. Você tinha na época de Abraão, então, uma cidade chamada Salém, governada por um rei, que era além de rei, sacerdote. Então não me venha dizer, senhores heteus, jebuseus, heveus, fariseus, filisteus, que estes não tinham conhecimento de Deus. Tinham, mas resolveram viver de forma contrária à presença do Altíssimo. Todos tiveram uma progenie em comum, Noé. Todos tiveram uma progenie em comum, Noé. E Noé foi homem que andou com Deus não só antes do dilúvio. Noé foi homem que morreu andando com Deus. Pode colocar isso na cabeça. Então, conhecimento de Deus tinha. Segunda grande prova de que Deus teria misericórdia se esses povos voltassem atrás. Deus manda Jonas aonde? Nínive não clama? Deus não volta atrás? E Deus não evita um massacre em Nínive? Tanto é que Jonas sobe lá no monte e fica revoltado, porque Deus não matou os ninivitas. Uma revoltadíssimo. Então, irmãos, olha que fantástico. O Êxodo já estava em Gênesis. O Êxodo já estava em Gênesis. E olha que interessante. Atenção porque vou falar. Não está na Bíblia. É raciocínio meu. Creio que vindo da parte do Espírito Santo. Creio que vindo da parte do Espírito Santo. Escute. Você sabe por que Deus levou Israel para o Egito? Para Israel se afastar de todos os outros povos pagãos. E ficar somente com um povo pagão. Olha que interessante o que Deus faz. Deus retira Israel, coloca no Egito, coloca na terra de Gósen, e Israel sofreria a influência só do paganismo do Egito. Porque se Israel cresce em Canaã, na Palestina, Israel talvez sofreria a influência de todos os povos malignos. E não que Deus não tivesse capacidade de cuidar do seu povo. Mas o pecado é uma praga tão grande, irmãos, que eu e você, que somos habitação do Espírito Santo, a gente faz o que faz. A gente fala o que fala, a gente pensa, irmãos, é sério, às vezes a gente se pega pensando, aquilo que eu creio que até o diabo ficaria assustado se nós falássemos, é porque ele não é onisciente, ele não sabe. Então escute, se eu e você, que somos habitação do Espírito Santo, a gente de vez em quando tem problemas sérios com o pecado. Você já imaginou todo aquele povo, aquela nação,
rodeada dos outros povos. E a grande prova disso, sabe o que é? O livro de Juízes. Quando morre Josué, o que acontece com o povo? O que é Juízes? Gangorra espiritual. Recebe influência de um povinho que está do lado, se afasta de Deus, se torna escravo. Aí Deus levanta um juiz, um libertador. Aí enquanto aquele juiz está vivo, beleza. Quando ele morre, peca de novo. Aí Deus tem que levantar outro juiz. Então, é assim, ó, tá. Emoção espiritual atrás de emoção espiritual, né? Deus o livre e guarde. A maior prova do que eu estou te falando é o livro de Juízes. Segundo lugar, porque o povo foi para o Egito. Porque, com certeza, a civilização egípcia seria, sim, absolutamente arrebentada estruturalmente por Deus, e todos os povos, ao saberem do que aconteceu no Egito, teriam muito medo de Israel. Então, Deus no Egito, Deus tem duas grandes estratégias: fazer com que o povo cresça e se torne uma população enorme, e mesmo influenciado pelo Egito, ao sair, seriam conduzidos ao deserto e seriam expostos a, entre aspas, uma lavagem espiritual, uma limpeza espiritual, uma limpeza intelectual, uma limpeza de alma, e, obviamente, como o Egito se transformaria, na época de Moisés, a maior nação de todo o mundo, ao invadir Canaã, todos teriam medo dos israelitas e do Deus de Israel. Então, o que eu estou te falando? Eu estou te falando que o Êxodo está dentro do Gênesis, que o Êxodo é produto de Gênesis, que o Êxodo já tinha sido anunciado por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando conversa com Moisés em Gênesis 12 e em Gênesis 15. O êxodo tinha que acontecer. E chega o momento do êxodo, e Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus então nos traz todos esses preciosos fatos que aqui estão. Em Êxodo, Deus se apresenta como libertador, salvador, provedor, soberano e legislador. Interessante como o Senhor vai crescendo a sua revelação à medida que sua palavra vai caminhando. Porque em Gênesis, ele se apresenta como criador, como poderoso, como sustentador, como aquele que dá novas oportunidades, como aquele que viabiliza o reinício de todas as coisas. Mas em Êxodo ele se apresenta, em primeiro lugar, como grande libertador e salvador, porque o que ele fez, retirando escravos do Egito, foi, sem sombra de dúvidas, um grande feito, um grande feito. Agora, conduzir aqueles homens pelo deserto, num período de 1 ano e pouquinho, para chegarem na terra prometida, e dar a terra prometida, já é um feito maior ainda. Então ele simplesmente pega aquele número de pessoas e se torna o Deus provedor. E nada faltava para aquele povo. Aí no momento do povo conquistar a terra prometida, o povo simplesmente tem medo. Quando nós estudarmos esse ponto, será fantástico, irmãos. Os irmãos vão ver como o medo retira de nós toda a capacidade de pensar. Porque depois de tudo que aconteceu, ter medo de entrar na terra,
É perder a capacidade de raciocinar e pensar. E aí Deus diz, então tá bom, vai morrer todo mundo, vai ficar só Josué e Calebe, e os filhos que vocês disseram que iam ser presas na boca deles, eles é que vão entrar. E aí você tem um Deus que tem que prover, durante 40 anos, tudo para aquele povo. Tudo para aquele povo. E aí, de novo, o mesmo erro de Jacó eles cometem, né? Tinham que ter aprendido com o pai deles, o querido Jacó. Ninguém precisa sofrer tanto para depois ser abençoado. Jacó precisava sofrer tudo que sofreu? Nós vimos. Não, não precisava. Mas optou pelo sofrimento, ótimo. Israel precisava passar por tudo que passou? Não. Poderiam ter entrado na terra. Agora, optaram pelo sofrimento? Beleza. Agora, foi uma surpresa diante de Deus a opção? Não. Porque Deus sabe de todas as coisas. Se você parar e pensar, Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Diante de Deus, o anticristo já está acabado. E nós já estamos na vida eterna em Jerusalém. Não há nada de novo perante o Senhor. E louvado seja o Senhor por todas as coisas. E o que eu acho interessante é que, quando você pega essa primeira parte, a parte em que existe a libertação de Israel, eu vejo aqui Deus cumprindo Gênesis 12, farei de ti uma grande nação, e isso fica muito claro em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vá comigo para Êxodo 19, 6. Olha que fantástico. Quando Deus conversa, Deus diz, Êxodo 19, 6, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Vocês vão ser o quê? Reino sacerdotal, povo santo, nação santa. Então, olha que interessante. Êxodo não é somente a história da libertação de um povo de forma miraculosa. Êxodo é o grande milagre de Deus, tornando um povo escravo em nação vitoriosa. Por isso os grandes teólogos dizem que Israel, enquanto nação, nasce com a libertação. Cresce no deserto e na sua fase adulta entra na terra prometida. Olha que coisa fantástica. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse que no deserto pega escravos e transforma em nação. Nação santa. Povo separado e escolhido. E aqui uma outra ênfase fantástica, porque Israel seria reino de sacerdotes e nação santa. Olha que fantástico. O que Deus queria com isso? Deus queria que Israel se transformasse em luz para todos os povos. O projeto divino era, assim como peguei teu pai, Abraão, teu pai, Isaque, teu pai, Jacó, e os fiz caminhar nesta terra, que hoje vos dou, para que eles fossem luz para os povos que aqui estão. Eu, Deus, te dou esta terra, Israel, para que você seja luz para todos os povos. E todos os povos sejam atraídos por ti à minha presença. Isso é lindo demais. Isso é
fantástico. E isso é tão real que Deus, no deserto, já disse: eu quero habitar no meio de vocês. Daí a construção do tabernáculo. Eu não quero mais ficar só nos céus. Eu quero habitar no meio de vocês. E aí o mundo, depois que vocês estiverem estabelecidos na terra, que eu já dei para vocês, que é de vocês desde Abraão, Isaque e Jacó, e que agora chegou o momento de dar para vocês, eu estarei com vocês, e vocês serão luz, e vocês atrairão todos a mim, e todos me conhecerão por intermédio de vocês. Gente, isso é lindo, extremamente lindo. E quando nós chegarmos um pouquinho mais na frente nos estudos, se Jesus não voltar antes, aí nós vamos ver que Israel cai na missão. Israel cai na missão. Isso me faz lembrar Adão e o paraíso. Deus com o homem, vivendo com a humanidade, junto com a humanidade, provendo todas as coisas com felicidade e alegria. Pecado vem, Adão cede, e Adão é expulso. Agora Deus separa uma família, cuida desta família, faz dela uma nação, liberta e entrega um território, e coloca ali o seu nome, a sua glória e a sua presença, para que todos os povos venham conhecê-lo através daquela nação. O que eles fazem? Cedem ao pecado. E como Adão foi expulso do paraíso, eles são expulsos da terra. Daí, infelizmente, todo o expulsar de Israel, norte, e depois Judá no sul da sua terra. E aí Deus o que faz? Deus agora diz: agora chegou o momento de cuidar eternamente do problema. Manda seu filho amado, levanta um novo povo, e este povo dará a ele os frutos que ele deseja. Este povo não será expulso da terra. Este povo vai controlar a terra. E nós somos esse povo. Reis e sacerdotes. Segundo o apóstolo Pedro, tudo é nosso. Nação santa, povo escolhido, nação separada, raça eleita, para a glória de Deus, que nos chamou do pecado e nos colocou em sua gloriosa luz. E não há após nós uma terceira fase no plano. Nós somos a última etapa do plano. Nós somos o povo de Deus. E sabe o que ele vai fazer conosco? Nos levar de novo ao jardim do Éden. Há uma cidade nos aguardando. Há rios da vida nos aguardando. Há ouro, há bidélio, há prata, há alegria. E nós seremos reis e sacerdotes pelos séculos e séculos sem fim. E a humanidade virá a nós para conhecer sobre Cristo. E Cristo não será decepcionado por nenhum de nós. Que coisa fantástica, não é? Que coisa fantástica. Amados irmãos, quando a gente então vê Êxodo, a gente vê esse Deus que simplesmente no deserto transforma um grupo de escravos em uma nação. Se você parar e pensar, toda nação tem que ter o quê?
Você se lembra? Toda nação tem que ter um povo, tal como nós no Brasil. Toda nação tem que ter um conjunto de leis. Porque se a gente não tiver um conjunto de leis, a gente um mata o outro. É sério, pastor? Será que a gente precisa de lei? Meu irmão, por que será que tem código do idoso? Por que tem código de idoso? Porque se tiver código, a gente mata os idosos. Porque tem estatuto da mulher. Porque se não tiver lei, os indivíduos passam o trator por cima. A gente chegou num nível de insensibilidade, de maldade tamanha, que tem que ter estatuto de criança e adolescente. Se não tiver leis, pais não sabem criar filhos e adolescentes. Você compreende? Tem um direito civil brasileiro. Se não tiver um conjunto de normas, eu não sei viver com meu vizinho e eu posso matar meu vizinho. Ou tem o artigo 121 dizendo, matar alguém, pena, 6 a 20 anos, ou então, eu acabo matando. Se não tivesse o artigo 157, subtrair para si ou para outro, em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro termo, a capacidade de resistência da vítima, ou seja, a arma na cabeça do indivíduo dizendo, me passa o smartphone, era bem capaz de todo mundo trabalhar e sair e perder aquilo que ganhou, honestamente. Você entende por que tem que ter lei? A existência de lei é que possibilita a vida social. A existência de lei é a maior prova de que o pecado existe. Ele nos transformou em seres abomináveis. Todo povo, toda nação tem que ter povo, tem que ter leis, tem que ter território. Por isso que a gente tem nosso território, do Iapoque ao Chuí. E tem que ter um governo. Tem que ter um governo. Tem que ter alguém que dirija, tem que ter alguém que esteja na frente. Presta atenção. Como é que se cria um Estado? Do dia para a noite? Nas areias escaldantes do deserto? Com um sol a 50 graus ao meio-dia e à meia-noite com menos 3 graus? Escute, há um Deus que simplesmente, independente de qualquer possibilidade, ele disse, Abraão, vou te fazer de ti uma grande nação. Quando Israel entrou no território e começou a dominar todos os povos ao redor, Israel tinha leis, território, povo e o próprio Deus governando. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando eu olho para o Êxodo, eu fico assim, não tem como não crer em milagre. E com todo respeito a todas as demais denominações e pensamentos cristãos, não tem como não ser pentecostal, meu amigo. É um dos livros mais pentecostais de todos os tempos. Porque só pentecostal para quem milagre. Só gente como eu e você para crer em milagre. A gente ainda crê que é possível orar e ser curado até de coronavírus. Tu acredita nisso? Tu acredita que tem um povo doido que crê nisso? Mas quando a gente vê Êxodo, a gente vê um milagre atrás do outro. E escute, as 10 pragas no Egito, talvez sejam os menores milagres de Êxodo. Sabia disso? Está brincando, pastor? Não. Já estou fazendo propaganda das próximas quartas. As 10 pragas do Egito
talvez sejam os menores milagres que você vai ver nestas quartas-feiras. Creia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Milagres transbordam aqui. Milagres são feitos aqui. É incrível como Deus é dono da história e tudo é feito. Tudo é absolutamente feito. Como tudo se encaixa, nós veremos isso. E se tivéssemos a possibilidade de resumir Êxodo com 2 palavras, ela não seria saída ou êxodo. Seriam milagre e soberania. Milagre e soberania. É assustador, é aterrador, é fantástico, é extraordinário, é sobremodo grandioso o livro de Êxodo. E, amados irmãos, para terminar, você ainda tem mais um herói da fé. Você tem agora na tua presença mais um herói da fé. Abra comigo, por gentileza, deixa eu te mostrar isso, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Quando você pega Hebreus capítulo 11, que tem uns heróis da fé, você tem exatamente a sequência de heróis, e aqui está um daqueles textos que quando você lê, você revisa literalmente tudo que estudou na palavra de Deus. Se não, vejamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para simplesmente não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes de sua trasladação, alcançou o testemunho que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, foi obediente, indo para um lugar que ainda ia receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abençoando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente, mostram que buscavam uma pátria.
E, na verdade, se lembrava daquele onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora, desejo um melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu povo, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, e quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar mortos, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, e pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, em Êxodo, nós temos mais um herói da fé. Que Deus fantástico, né? À medida que a gente anda na palavra de Deus, a gente não sabe onde está o amor maior da vida da gente. Cada livro é algo fantástico, vindo da mão de Deus. E eu convido os irmãos a, durante algumas quartas, estudarmos Êxodo, aprofundando e recordando e entendendo tudo o que Deus tem para nós. Quero fazer uma propaganda, não estou ganhando dinheiro, porque não escrevi, mas essa propaganda é fundamental, principalmente para você que me escuta também em casa. Existe uma coletânea de livros da editora Mundo Cristão, tá? Chamado série Heróis da Fé. E eu não sei se o Joel consegue chegar bem perto. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. Do pastor Charles Swindoll. É interessante. Esse aqui é o primeiro livro. Não sei se o zoom chega tão perto, mais ou menos, né? Esse aqui é o primeiro livro, é Abraão. Joel, vá procurando também. É fantástico, simplesmente fantástico. Esse aqui também, Heróis da Fé, escrito pelo pastor Charles Swindoll, da Mundo Cristão, José. Eu tenho a capa antiga, tá? Hoje já tem uma capa nova. E um clássico dele, não é à toa que é o mais grosso, um clássico, Moisés. Não tem somente esses três, não. Tem Jesus, tem Paulo, tem Jó, né? E o pastor Swindoll, ele é um dos grandes homens de Deus e um grande escritor. Recomendo aos irmãos, principalmente nessa época de Black Friday, né? Não sei se assim se pronuncia, mas está ótimo. Parece que tem valor promocional, todos os 6 ou 7 livros, tem o de Esther, mas olha, vou ser franco com os irmãos, é fantástico. Tudo bem que os estudos que nós estamos dando, nós não estamos seguindo o professor Swindoll. Seria então um conhecimento a mais para você, tá? Os estudos que estamos dando, é lógico que estamos seguindo 50 anos de pastoreado do nosso querido pastor Gedeon e pastora Loide, tá? Mas aqui tem noções fantásticas. José, quando você lê, você chora o tempo inteiro, mas chora o tempo inteiro. Esther, então, meu Deus do céu, e Jó é indescritível. Olha, vou te ser franco, se puder comprar a coleção, faça.
eu não estou ganhando dinheiro com isso. São fantásticos livros. E teologicamente, muito bem escritos. Muito bem escritos. Tá? Fica como recomendação para irmãos que querem aprofundar-se nestes heróis da fé, não é? É uma pena que o Charles Swindoll ainda não escreveu nada sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Não, Abraão escreveu. Eu é que estou maluco, está aqui. Abraão não escreveu sobre Isaac e Jacó. Quem sabe um de nós possa contribuir com isso, né? Tá? Tá aí, ó. Aí são as novas capas. Aí são as novas capas, está vendo? Né? Jesus, José, Paulo, Moisés, Elias. Nessas novas capas está faltando Esther e Jó. E Davi, tem Davi também. Uai, você já leu tudo também? Poxa, Verinha, é uma delícia, né? Tem Davi também, está faltando 3, está faltando Esther, está faltando Davi e está faltando Jó, tá? Mas olha, adquira, tá? Principalmente os que estão faltando também. Charles Swindoll é um grande escritor, e ele é assim como o Max Lucado. É que todo mundo conhece muito mais o Max Lucado, mas ninguém sabe que o pastor Max Lucado é leitor do Charles Swindoll, né? Então, está aí uma recomendação para você. Fantásticos livros. Eu não trouxe toda a coleção, que só esses 3 já ficou muito com a Bíblia, mas nós recomendamos aos irmãos. Vamos agradecer a Deus pela palavra dessa noite, amém? Agradecer a Ele, e creio que como introdução, já trouxe um pouquinho de desejo para os irmãos, quarta-feira estarem comigo, e na próxima quarta, e todos os irmãos que estão em casa também. Irmãos, é fantástico o livro de Êxodo. Creia, assim como nós aprendemos muito em Gênesis, nós vamos aprender muito no livro de Êxodo. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra esta noite. Abençoa-nos cada vez mais, torna-nos, Senhor, cada vez mais amantes da Tua palavra, desejosos do Teu conhecimento, para que possamos crescer em Tua presença. Senhor, abençoa todos os meus irmãos que não puderam estar aqui, e este grupo bom, Senhor, esse número muito bom, que esta noite nesta casa está. E eu te peço, ó Deus, que o nosso coração grave todas estas informações que foram passadas. E eu louvo o teu nome por todas as coisas. Bendito sejas tu, ó Deus. Amém, amém e amém.